Dicas do construtor. Uma construção bem edificada requer muita atenção, seguindo as normas técnicas de segurança em todo o procedimento e usando material de qualidade. Sua construção será firme, segura e resistente aos intempéries da vida. Cada ser humano tem uma vida para edificar. Por isso, é preciso um profissional para lhe guiar neste grande empreendimento. Vejamos, à luz da Bíblia ou da Escritura, quais dicas o construtor tem a nos dar, e nós precisamos seguir para edificar uma vida bem estabilizada e preparada para tudo e qualquer infortúnio, para todo e qualquer infortúnio. Certamente, edificar uma vida leva tempo, leva muito esforço, mas é necessário. Quer dizer, alguém que não se importa com a vida, leva a vida de qualquer jeito, ele está construindo uma morada que vai ser destruída, uma morada que a qualquer momento pode ser abalada. Então é necessário que nós tenhamos essas dicas para que possamos assim construir uma morada firme, forte, contra todo e qualquer infortúnio deste mundo. Abra sua Bíblia então em Lucas capítulo 6, será o nosso texto base, Lucas 6, o verso 46 ao 49. Lucas capítulo 6, versículo 46 a 49, diz assim a palavra de Deus: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha. E vindo as enchentes, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína da casa. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus, amado Pai, louvado seja o teu nome. Graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade que temos de juntos em teu templo poder te cultuar. Recebe, ó Pai, com aroma suave tudo que foi realizado até o momento. Te pedimos, Senhor, que nesse instante o Senhor também use desta mensagem, desta palavra, para edificar as nossas vidas, para que sejamos, ó Pai, ouvintes atentos e operosos praticantes, diante das dicas que o construtor tem a nos ensinar. Vem abençoar, Senhor, a cada um aqui presente, tanto esses de forma presencial, como aqueles que nos assistem através da live. Te peço que o Senhor também estenda a tua mão poderosa, alcançando cada um, cada lar, cada família. Pai querido, eu te agradeço por tudo e te peço, em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Essa é uma passagem, irmãos, ela faz parte, no Evangelho de Lucas, de um resumo do Sermão do Monte. Então, alguns estudiosos afirmam que Lucas, ele faz um resumo, o capítulo 6 é um resumo de todo o Sermão do Monte. Então essa passagem a gente encontra também em Mateus, capítulo 6. E encontramos então esses dois fundamentos que Jesus Cristo apresenta. Então, na ideia de uma construção, entendemos então que existe duas formas de construir. Uma construção que deve ser bem embasada, bem alicerçada, e uma construção que aquele a qual vai construir não se liga muito nessa importância
e ele constrói de qualquer jeito, e as consequências caem sobre ambos, e aquele que tem boa ação, bom trabalho, que se esforça, este tem a sua casa resistente, não se abala por qualquer coisa. Ao contrário daquele que não teve todo o cuidado, certamente a sua casa foi destruída. Então Lucas, em seu relato bíblico, nos apresenta dicas fundamentais para quem deseja uma vida firme e bem estruturada, mas que para isso é preciso ouvir e seguir os conselhos do construtor maior, o nosso Senhor. Quando falamos de construção, imediatamente vem à nossa mente a questão de um prédio, a construção de um prédio físico. Mas existe uma construção espiritual, existe uma construção que está sendo galgada em nós. Nós estamos sendo edificados, transformados, moldados. E assim Deus tem trabalhado em nossa vida, é claro que com a nossa ajuda, com o nosso empenho. Ele é o construtor e nós somos os operários, os servos que vão ali oferecendo ao Senhor aquilo que Ele necessita para edificar mais ainda. O livro de Hebreus, no capítulo 11, verso 10, encontramos então um texto que apresenta Deus como sendo este construtor de uma vida espiritual. Diz assim: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. A cidade na qual tem fundamentos, que se refere o texto, é a cidade celestial, a Nova Jerusalém. Mas entendemos que este mesmo Deus que construiu tudo o que nós conhecemos, este mesmo Deus que teve a preocupação em cada detalhe daquilo que Ele construiu, este é o Deus também que construiu os céus, a terra e principalmente o ser humano. Falando então em edificação de vida, é importante buscar dicas de quem já tem bastante experiência. Se você vai construir uma casa, você não vai chamar qualquer pessoa para a construção, ou para trabalhar na sua construção, ou até mesmo fazer o projeto de construção. É importante que seja alguém com mais experiência. Essa pessoa ela tem já um conhecimento maior e vai poder te instruir de forma melhor como você não errar dentro da obra. Então, numa obra de construção, há várias falhas que podem ocorrer. Então, o engenheiro, o construtor, ele precisa ter essa bagagem para que ele possa orientar melhor aquele que vai arcar com essa construção. Em João capítulo 1, verso 3, o Evangelho, nós vemos então Jesus sendo apresentado como um construtor, juntamente com um pai. É dito então no texto o seguinte: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A base aqui é a construção do mundo. Tudo que nós conhecemos como animais, árvores, tudo ser humano, tudo foi construído por intermédio de Deus, aqui na pessoa do Filho. Então o Filho estava junto ao Pai, construindo. Quando eles decidiram fazer o homem, o texto bíblico diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então havia um comum acordo. Eles estavam juntos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, trabalhando nessa construção. Construção física, que hoje nós conhecemos, mas também uma construção espiritual. Aquilo que vem futuramente, o porvir, aquilo que está preparado para nós. Sendo assim, podemos então, neste momento, observar os 3 conselhos ou 3 dicas que o construtor tem a nos oferecer para nós edificarmos uma vida bem-sucedida, uma vida espiritual longínqua, quer dizer, eterna, na verdade, e assim ele nos orienta. Primeiro, para termos uma vida bem edificada, é preciso um firme fundamento. O texto no verso 48 diz assim:
É semelhante um homem que, edificando uma casa, cavou e abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Então, uma construção, ela começa de baixo, é claro, mas a ideia aqui é profundeza. Assim como um cristão, para que ele possa ser edificado, ele precisa aprofundar os seus conhecimentos, ele precisa aprofundar no seu relacionamento com Deus. Então a edificação se dá a partir de um ponto de conexão com Deus, e este ponto de conexão ele deve ser firme, não de forma que venha abalar-se por qualquer coisa. Por que eu digo isso? Muitas vezes acontece no contexto igreja, as pessoas vêm para a igreja não por Cristo, elas vêm porque gostam do louvor, elas podem vir porque gostam do pastor, gostam da mensagem, gostam do ambiente, gostam das amizades, mas ela não vem, muitas são os casos, alguns são os casos que não vêm por conta de Cristo. Aí o que é que acontece? A partir do momento que há uma alteração, uma mudança, um abalo naquela estrutura, a pessoa se desmotiva a continuar firme naquele local, naquela igreja. Então, muitas são as vezes que a gente vê pessoas se afastando da igreja porque se decepcionaram. Eu me decepcionei, eu pensei que era uma coisa, mas é outra. Quer dizer, a base na qual ela estava construindo a sua vida espiritual não era a pessoa de Cristo, não era Deus, mas a base era a convivência, ou as pessoas, ou até mesmo o ambiente, o que o ambiente oferece. Então essa é uma grande preocupação que eu tenho, sempre que eu recebo um novo convertido, eu tento instruí-lo, ensiná-lo a vir à igreja por conta de Cristo, a servir ao Senhor nesta igreja em nome de Jesus, porque Jesus é a base de toda a construção. Ele mesmo se apresenta como sendo a rocha, o alicerce. Nas construções antigas, judaicas, eles tinham o costume de colocar sempre o nome do construtor, do responsável da construção, na pedra fundamental. Seria uma pedra de esquina, a ponta de uma construção era colocada uma rocha bem forte, firme, e naquela rocha era escrito o nome. E este nome, então, registrava quem foi o construtor, quem é o responsável daquela obra. Hoje nós vemos muitas vezes, por exemplo, existe um documento que a gente tira, o CREA, para poder construir. E aí nesse documento tem lá o responsável técnico, quem foi que assinou aquela construção, autorizou aquela construção. Qualquer coisa que ocorra de forma inadequada, incorreta, aquela pessoa vai ser arguída e pode até responder processo e tantas coisas mais. Então é uma responsabilidade muito grande a construção. Então assim também na vida espiritual, há uma responsabilidade muito grande de Deus em construir esta vida espiritual em nós. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 10, diz assim a palavra de Deus: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outros edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Cristo. Então, o fundamento de uma vida espiritual é nosso Senhor Jesus Cristo. O que estava acontecendo? Paulo escreve à igreja de Corinto porque estava havendo uma certa divisão, um partidarismo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Silas. Eram todos pregadores do evangelho. Então cada um se posicionava ao lado daquele homem, como sendo ele o elo de ligação, a dependência total daquela pessoa para servir o evangelho, para seguir a obra de Deus. E Paulo está dizendo, olha, a pedra fundamental é Cristo. Eu lancei esse fundamento para vocês.
eu ensinei essa verdade para vocês. Eu dei essa dica como construtor, que vocês edificassem as suas vidas em Cristo. Cristo é o exemplo, é Ele que deve ser seguido. Por isso nos chamamos cristãos, pequenos cristos. Então precisamos seguir o exemplo de Jesus Cristo. Os homens são falhos. Se você segue o homem, você vai se decepcionar. Então é necessário que o firme fundamento que foi lançado pelo próprio Deus seja então a base de construção da nossa vida espiritual. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 4, ele afirma assim, Pedro: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Verso 7 de 1 Pedro 2: para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Jesus Cristo, ele encontrou muita rejeição no seu ministério, principalmente partindo dos religiosos. Não era fácil pregar o evangelho em uma cultura muito tradicional, a qual o judaísmo prevalecia. E havia então um grupo ainda mais forte que tinha algumas convicções difíceis de se lidar, que eram os fariseus. E eles questionavam muito Jesus Cristo, questionavam muito a forma como Jesus pregava. O grande problema era que eles não reconheciam Jesus como Deus. Partia daí. Se eles reconhecessem Jesus como Deus, logo facilitaria o aprendizado, porque tudo que ele falava vinha da parte de Deus, e logo eles poderiam crer de forma concreta, perfeita. Mas havia então essa resistência, essa dificuldade. Então Jesus afirmava ser o Filho de Deus, isso era uma blasfêmia então para os judeus, logo eles não aceitavam a palavra. Pedro então aqui está trazendo à memória essa dificuldade, que muitos rejeitaram a Jesus. Ele foi a pedra enviada por Deus para alicerçar os cristãos, alicerçar a fé cristã. Mas o que aconteceu? Ela foi rejeitada. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Então ele abre uma janela, uma porta para todo aquele que crê. Mas todo aquele que o aceita, que o recebe, esse se torna filho de Deus. Então aqui o texto ele basicamente traz esse pensamento à memória dos cristãos. E ele diz que Jesus era essa pedra, uma pedra viva, uma pedra forte, uma pedra firme, e esta pedra foi rejeitada. Mas rejeitada por quem? Rejeitada pelos homens que aguardavam essa pedra. Os homens que aguardavam ser edificados, eles rejeitaram. E assim, essa pedra foi concedida aos que não faziam parte do povo de Deus. Então ela era preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Para aqueles que não faziam parte do povo de Deus, que não eram judeus, os gentios, a estes foi dada essa preciosidade. Certamente, se você andasse pelo caminho, encontrasse uma pedra preciosa, um diamante, seja qual for essa pedra, você se esforçaria muito para comprar aquela propriedade, porque ali poderia haver mais daquelas pedras. A Bíblia conta uma história parecida com essa, onde um homem então encontra uma pedra preciosa, e então oferece ao dono daquela terra um valor por aquela terra, e compra aquela terra, porque ele sabia que ali teria mais dessas pedras. Assim, irmãos, dentro do nosso convívio cristão, conhecendo Cristo, conhecendo a sua vontade, o seu querer, a estrutura que Ele nos dá para o crescimento espiritual, nós devemos buscar com mais intensidade. Às vezes temos vivido uma vida cristã muito medíocre, uma vida cristã muito superficial.
traz a ideia de que a gente não está cavando o suficiente para edificar a nossa vida. Estamos criando uma vida espiritual muito superficial, ao ponto de qualquer circunstância nos abale, nos afasta da presença do Senhor. Então é necessário haver um esforço maior, escavar com mais profundidade esse relacionamento com Deus, para que assim estejamos em um firme fundamento que é Cristo. E uma vez firmado nesse fundamento, aí nós estamos prontos para ser edificados. Então é necessário firmar, encontrar esse fundamento e firmar um compromisso maior com ele. Para termos uma vida bem edificada, também é preciso uma afincada estrutura de pilares. Vocês sabem muito bem que na base de uma construção, além de um alicerce, é necessário as colunas para a edificação de um prédio. Nós também, como um prédio espiritual, como edifício de Deus, porque Deus fez uma promessa. A promessa é que Ele vai habitar em nós. Quando o aceitamos como único e suficiente Salvador, quando o reconhecemos como único e suficiente Salvador, logo Deus passa a habitar em nós. Então nós somos morada do Deus Altíssimo. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Então nós precisamos ter firme estas colunas, esses pilares, para que assim sejamos edificados como pessoas espirituais, pessoas cada vez mais capacitadas. Eu queria destacar aqui 4 pilares dessa construção. O primeiro pilar é o pilar da fé. Um cristão sem fé, como diz a Escritura, sem fé é impossível agradar a Deus. Esse é o primeiro pilar para a nossa edificação. Já temos Cristo como a nossa base, agora precisamos crescer. E como vamos edificar essa casa? Colocando os pilares. O primeiro é o pilar da fé. Antes disso, no verso 49 diz o seguinte, do texto base de Lucas 6. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. Arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. O mau construtor, além de não ter escavado para encontrar uma base firme e sólida, ele também esqueceu de colocar esses pilares. Eu já vi uma construção onde a primeira coisa que foi construída foi o piso. Essa é uma construção americana, lá no seminário. Eu achei muito interessante. Eles constroem primeiro o piso. Não há escavação para alicerce. Eles constroem um piso de concreto, um piso grosso, e as pilares nos cantos. Então a ideia é que aquilo vire uma chapa embaixo, resistente. Se torna então o alicerce, mas em cima da areia. Eu achei aquilo muito invocado, nunca tinha visto uma construção daquele tipo. Mas eles fazem esse tipo de construção. A ideia aqui é que esse camarada não se preocupou nem com o alicerce, nem muito menos com esses pilares que daria resistência a essa construção. Então, fazendo assim, eles estavam correndo um grande risco. E o risco realmente foi provado, que ao chegar os abalos da própria natureza, né, os rios aí, as chuvas, trouxeram então destruição para aquela casa. Estamos vendo aí na TV, né, lamentavelmente, triste, aquele acidente ocorrido lá em Nova Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde muitas pessoas morreram, um deslizamento. E aí, se você for observar como aquelas pessoas constroem as suas casas, em um declive, né, uma rebanceira. Eu não entendo como é que a pessoa tem coragem de construir uma casa daquela forma. Então, muitas vezes a casa fica em cima de pilares, mas não há um chão sólido, uma base sólida. Está ali apenas sobre pilares. E aí um abalo forte como aquele derribou muitas casas. Aí nessas entrevistas que a gente tem visto na TV, eu fiquei admirado. Um local onde escorreu essa lama, né, onde essa areia desceu, e muitas casas foram junto com essa estrutura lá.
Mas ficou uma casa, no meio daquela destruição, uma casa muito firme lá, no meio da lama, no meio de tudo. E por incrível que pareça, por que aquela casa resistiu? Havia uma rocha muito grande, que o camarada construiu a casa em cima dessa rocha. Então ali estava a base. Ali o motivo pelo qual a casa dele também não foi por água abaixo. Então resistiu, porque estava bem fincada, bem alicerçada, bem estruturada em cima de uma rocha. Assim, irmãos, precisamos nós também encontrar estas pilares, fortalecer a nossa construção, fortalecer a nossa vida espiritual, para que sejamos edificados de forma que Deus seja glorificado através da nossa vida. O texto ele é bem claro em fazer essa divisão, daquele que ouve e aquele que não ouve. Talvez muitos conselhos foram dados. Como é que você vai construir aqui? Esse lugar já caiu há tantos anos atrás. Já caiu, não vai cair mais. Então a gente precisa dar ouvidos aos conselhos, ouvir quem tem mais experiência para nos ensinar. Então é importante dar ouvidos a estes conselhos. Efésios 3,17 fala então da nossa pilar da fé para a estruturação dessa nova morada espiritual. Efésios 3,17 diz assim: e assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Duas palavras aqui muito fortes no texto: arraigados e alicerçados. A palavra arraigado quer dizer enraizado, que tem realmente firmeza, não é algo superficial, mas uma raiz profunda, que dá sustentação. E o texto então está afirmando que nós precisamos estar arraigados em quem? Em Cristo, através da fé. A fé então se torna um pilar que nos dá essa ligação. Conversando com o irmão Ítalo aqui da igreja, certa vez na casa dele, falando sobre construção, ele estava me ensinando, falando para mim sobre a construção, a colocação de um pilar. Na ponta de um pilar, no final do pilar, precisa ter um radier, que é um ferro aberto assim embaixo, vários ferros, mais ou menos 50 por 50, e a grade, a pilar passa por dentro disso. E além desse radier, dessa tampa assim de ferro, que a gente vai encher de concreto, existe ainda o pilar que passa disso para dar mais sustentação. Então às vezes a gente olha para uma casa, vê uma pilar, acha que começou do chão, mas do chão para baixo deve ter pelo menos 1 metro de profundidade aquela pilar. E se quiser mais resistência, desce mais 1 metro com esse ponto de firmeza nessa construção. Eu esqueci agora o nome que ele me disse sobre esse ponto que desce, mas a ideia é justamente essa, de que uma coluna está aqui no meio com uma estrutura mais forte. Então mesmo que haja um abalo, essa base, que tem 50 por 50, cheia de concreto, vai dar resistência, e ainda o pino para baixo vai dar mais resistência ainda no solo. Então ela dá um fortalecimento maior. Traz a ideia então de raiz, essa parte que passa. Então é essa a ideia que eu quero dizer aqui. A raiz que o cristão precisa ter no seu relacionamento com Deus. A fé que envolve o nosso relacionamento com Deus. Então, relacionamento sem fé não tem como funcionar. A fé então se torna uma base importante desse relacionamento. Estando então arraigados, quer dizer, com a raiz bem firmado, estamos então alicerçados. Estamos firmes, estamos fortes. Mas essa é apenas uma das colunas ou dos pilares que nós colocamos para a edificação da vida cristã. O segundo pilar é o pilar da esperança. Um cristão não pode perder a esperança. É importante que nós estejamos aguardando o nosso Senhor, que prometeu vir nos buscar. Então esta promessa, esta esperança, ela nos fortalece. Faz com que nós não tenhamos raízes neste mundo, porque sabemos que nós seremos levados para o céu. Muitos cristãos hoje em dia estão mais preocupados com a sua vida secular,
com a sua vida profissional do que mesmo a sua vida espiritual. Não estou aqui trabalhando contra você ter uma profissão, você se capacitar, faça isso, é importante, mas que isso não se torne o alvo da sua vida. Tem gente que vive só em função disso, de estudar, de ser um grande profissional, de ter muito dinheiro. Então ele está fixando a sua mente somente neste mundo. Então ele está perdendo o tempo dele, porque tudo isso vai passar. A nossa edificação se dá por uma esperança futura, daquilo que Deus prometeu para nós. Então eu trabalho, eu me esforço, mas sempre lembrando que a minha morada está no céu, onde Deus foi preparar-nos lugar, e quando preparar, Ele voltará para nos levar para si mesmo, e habitaremos para sempre com o Senhor. Os primeiros cristãos entenderam isso de forma imediata, e aí o que é que eles fizeram? Vendiam suas propriedades, entregavam os bens diante aos pés dos apóstolos. A vinda do Senhor não é de imediata, mas que nós precisamos estar preparados. Imediata no sentido que ele pode vir a qualquer momento, é certo. Não sabemos o dia nem a hora, e isso não nos é informado, até mesmo para que a gente esteja preparado a todo momento. Esse é o ponto, estar preparado a todo momento. Será que quando você vai fazer uma construção, você vai colocar o pilar só quando começar? Aqui no Ceará não tem abalo sísmico, não treme a terra, não tem terremoto. Então vou botar pilar. Não precisa não, bota só tijolo em cima de tijolo. Então você vai esperar tremer a terra para poder botar o pilar? Você vai esperar a chuva cair para você resguardar a sua casa? Não, prepara-se antes. Então essa é a preparação, a nossa esperança, a preparação da vida eterna que nós precisamos ter. Colossenses 1:23. Colossenses 1:23 diz: se é que permanecerdes na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então Paulo está fortalecendo aqui a fé e a esperança daquela igreja. A igreja em Colossos precisava então ter esse firme fundamento, estar com seus pilares bem fincados, para que então pudesse superar e passar por toda e qualquer situação, não se deixando afastar da esperança. Então a ideia aqui da esperança, da ligação que ela tem com a nossa fé. A fé anda junto com a esperança. Nós temos aqui pelo menos 3 pilares que não podem ser desconectados, estão amarrando essa construção espiritual. Primeiro a fé, segundo a esperança, e quem pode citar a terceira? O amor. O amor é o terceiro pilar. Colossenses 3,14. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo, olha aí, a ligação, o vínculo da perfeição. Então nós temos aqui 3 pilares, mas o pastor disse que era 4, sim, nós vamos já ver a quarta. Uma casa precisa ter 4 paredes, precisa ter um pilar em cada canto, e esse pilar traz então essa sustância, essa amarração. Mas tocando aqui no assunto do amor, o papel do amor nesta construção ela é muito importante. Nós aprendemos a amar através de Jesus Cristo. Ele é o amor genuíno, Ele é o amor verdadeiro. Porque muito do amor que nós conhecemos é amor egoísta, que parte de quem? De nós mesmos, de corações pecaminosos. Então todo o amor que nós desenvolvemos desde a infância é sempre um amor egoísta, que nós queremos somente para nós. Lembra quando você era criança, ou você já viu uma criança fazendo isso, né? Com um brinquedo, ela dá para um coleguinha brincar com ela, mas a qualquer momento ela toma, me dá que o brinquedo é meu. Quem tinha a bola, que ia para o campo, se fosse para fora do jogo, ei, vai para o time de fora. Não, se botar no time de fora, eu levo a bola. Então é egoísmo, quer tudo para si. E a gente vai crescendo e esse amor egoísta,
ele só vai aumentando, tomando proporções maiores. É por isso que nós vemos muitos casos absurdos, né, de relacionamentos conjugais, onde um cônjuge mata o outro, e ele diz que aquilo foi por amor. Amor a quem? A ele mesmo, porque ele foi egoísta e não conseguiu imaginar a ideia de perca. Ali era uma propriedade dele, fazia parte de mim, é minha. Então o amor é egoísta. E ao invés disso, Jesus veio trazendo um amor altruísta, pensar no próximo em lugar dele. Então Jesus, quando deu a vida por nós naquela cruz, a vida dele foi um sacrifício vivo. Ninguém tirou a vida dele, ele a doou, ele mesmo deu a vida por nós, pecadores. A Bíblia diz: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então que egoísmo tem de Cristo aí? Nenhum. Esse tipo de amor que nós devemos desenvolver. É o amor que pensa no próximo. É o amor que traz estrutura para que o outro possa encontrar firmeza, encontrar segurança. Então assim nós precisamos desenvolver, colocando esse pilar na nossa vida espiritual. Hebreus 13:1 diz: seja constante o amor fraternal. O amor deve ser então constante. E a quarta e última pilar, a pilar da doutrina. Tudo na nossa vida, irmãos, está envolvido em doutrina. Todas as decisões que você toma na sua vida, doutrina faz parte. Se você decide não praticar tal ato, porque você considera aquilo como mal, há uma doutrina no seu coração. Você crê que aquilo é pecado, aquilo desagrada a Deus, logo você não quer desagradar a Deus. Ali está a doutrina. Então nós temos doutrina envolvida em tudo na nossa vida. E precisamos então ter realmente essa pilar de uma forma correta, coerente com a palavra de Deus. Tito 1:9. Apegando a palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Então é necessário, para a construção de uma vida espiritual sadia, forte, bem firme, o pilar da fé, o pilar da esperança, o pilar do amor, e o terceiro pilar, o pilar da doutrina. Conhecer a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta verdade é a palavra de Deus, é o próprio Deus. Deus é verdadeiro em tudo. Tudo que Ele faz, tudo que Ele diz, tudo que Ele executa é verdadeiro. Ele deseja o melhor para nós, Ele deseja o bem. Então nós precisamos dar mais atenção à palavra de Deus, que a palavra de Deus seja a doutrina que rege o nosso comportamento, o nosso viver. Queremos ser edificados, devemos então buscar este fundamento, esse ensinamento através da Escritura. Ele vai sim nos ajudar neste crescimento espiritual. E por fim, para termos uma vida bem edificada, é preciso uma forte cobertura. Nós cavamos o alicerce, nós colocamos as pilares, e aí está subentendido que as paredes estão juntas, para poder encher os pilares, tem que estar com as paredes no lugar. E então, vamos fazer a coberta da casa. Estamos aqui construindo uma morada espiritual. Então, essa cobertura, diz aqui no texto, no verso 46, texto base, verso 46. Porque me chamais Senhor e Senhor, e não fazeis o que eu vos mando. Jesus Cristo disse, certa ocasião: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. É importante, irmãos, ouvir a palavra de Deus e obedecer. A palavra de ordem aqui, a cobertura da nossa casa espiritual, é a obediência. É a obediência que nos dá a segurança de que a nossa morada espiritual está firme.
que nós estamos protegidos, né? Então a obediência, na verdade, nos traz segurança. Nós podemos ver essa ideia justamente na palavra submissão. Essa é uma palavra que muitas vezes ela é mal interpretada, ela é usada de forma incorreta, principalmente no relacionamento conjugal, quando se traz a ideia de que ser submisso é estar debaixo dos pés, onde a pessoa pisa, faz o que quer. Eu sou submisso ao meu marido, ele faz o que quer, ele manda tudo e eu obedeço tudo, é assim. Então quando tem essa ideia de submissão como um sofrimento, está errado. Primeiramente, submissão não traz essa ideia de estar debaixo dos pés, mas traz a ideia de estar ao lado. Então um casal, quando firma um relacionamento, ele precisa tomar a decisão de estar juntos. É uma só carne. O que Deus uniu, não separe o homem. Ele passa então, a partir daquele momento, a ser uma só pessoa. E para ser uma só pessoa, precisa estar ao lado. Aquela frase que diz, atrás de um grande homem existe uma grande mulher, né? Está errada. É ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. Porque ela que dá o suporte. Quando ele está para fraquejar, está para cair, ela é o suporte, ela que dá a resistência para ele ir mais adiante. Então nós precisamos um do outro, um está dando esse apoio ao outro. Isso aí é o suporte, a proteção. Então, na verdade, coloca isso, grava isso no teu coração, na tua mente. A palavra submissão, ela traz a ideia de proteção, é estar debaixo da vontade de Deus. Sempre que nós obedecemos a Deus, nós estamos sendo o quê? Submissos a Deus. E uma vez debaixo da vontade de Deus, submisso à sua vontade, nós estamos protegidos. Nada vai nos abalar, nada pode nos atacar. Nós estamos na mão do Senhor, Ele nos segura em sua mão, Ele nos protege. Nada pode nos tirar do amor de Deus. Então, aqui no verso 46, ele faz esse questionamento: por que vocês me chamam de Senhor e não faz o que eu mando? Eu acredito que para um trabalhador dessa área, o irmão Ismar trabalhou muitos anos com construção, sabe muito bem disso. Talvez quebrou muita cabeça quando estava construindo esse prédio aqui. E o dono da construção, no caso o missionário Bill, chegava e dizia: não faça assim, não faça desse jeito. Mas ele sabendo que o melhor seria daquela forma. Então lidar com essa situação é difícil, não é fácil. Eu lembro muito quando estava trabalhando na construção e precisava fazer algumas mudanças e o operário: olha, assim não vai ficar seguro. Não, mas eu quero que faça. Eu posso fazer, mas não garanto. Então a garantia que nós temos de segurança está na obediência. Obedeça a Deus, você está garantido, você está seguro. Esse é o ponto. Esse é a grande cobertura que nós precisamos. No Salmo 91, verso 4, diz assim: cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Quando eu escutava essa palavra a primeira vez, pavês, só me vinha a ideia daquele sobremesa, né? Pavê. Que sempre tem aquela velha brincadeirinha: é pavê, é para comer, né? Então, eu li essa palavra e eu ficava: o que é que tem a ver pavê com asa? Rapaz, será que é um pavê de frango, né? Eu já ouvi falar que existe uma sobremesa que mistura aí doce e salgado, né? Mas então, por curiosidade, eu fui em busca de saber o que é que significa pavê. A palavra pavê na Escritura, ela traz a ideia de um escudo grande que cobre todo o corpo. Então os soldados romanos, ele costumava usar um escudo grande que ao abaixar-se ele cobria todo o corpo. Então quando o inimigo lançava as flechas com fogo, né, para ferir ali os soldados, eles todos levantavam o escudo juntos e criavam ali uma camada protetora. Era o pavê de Deus, o pavê protetor, né? Então a ideia aqui do texto é justamente: Deus
se torna então nosso escudo protetor. E não é um escudo qualquer, não é um escudo pequeno, mas um escudo que protege toda a nossa vida. Isso eu digo, todo o nosso viver, não é a vida em si, não é, eu estou protegido hoje, aqui, debaixo dessa construção. Não, a ideia é que a proteção que Deus nos concede é para a vida toda, é o livramento para a vida toda. Só que, para termos esse escudo, precisamos estar debaixo de obediência. É obedecendo ao Senhor, o escudo de Deus estará sobre nós. Assim, Ele nos ensina na sua palavra. Aí em Lucas 13, 34, Jesus falando a Jerusalém, falando por conta da desobediência daquele povo, Ele queria proteger aquele povo, Ele queria guardar aquele povo, mas a desobediência deles fizeram com que eles perdessem essa bênção. Diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho, debaixo das asas, e vós não o quiseres. Então o Senhor está dizendo aqui, que muitas foram as vezes, que Ele chamou Jerusalém para perto de si. Vem para cá, Jerusalém, deixa eu cuidar de vocês, deixa eu cuidar do meu povo. E o povo rebelde, e o povo desobediente, e o povo se afastando de Deus. Não sei se vocês já tiveram a experiência de ver uma galinha com seus pintinhos, como ela protege aqueles pintinhos, como ela guarda aquilo com tanto amor, com tanto afinco. Pode descer um gavião lá e ela resiste ali, ela luta contra o gavião, mas não deixa que ele pegue os seus pintinhos. Mas sempre que tem um pintinho desobediente, que se afasta da mãe, ele fica vulnerável. E o gavião, quando vem, pega no voo. Não dá tempo nem ela defender, porque ele está distante, longe das suas asas. Então Deus nos quer perto dele, bem próximo, para que assim estejamos seguros. Meus irmãos, tome essa palavra em seu coração. Busque realmente edificar uma vida espiritual. Não se contente em morar em um barraco espiritual. Deus quer te construir uma grande mansão. Uma mansão celestial está nos guardado lá no céu. Mas Ele quer que a partir de agora, a nossa vida espiritual seja bem estruturada, bem firmada, para que assim o nome do Senhor seja glorificado. Concluindo então, Deus nos deu o privilégio de contribuir Deus nos deu o privilégio de construir uma nova vida, mas para isso é preciso seguir o manual do construtor, a palavra viva de salvação. Tiago 1,25, mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Nós seremos bem-sucedidos, teremos uma vida forte, firme, se colocarmos estas bases em nossa vida espiritual. Um bom alicerce, que é Cristo, as pilares que nós vimos aqui, a estrutura de pilares que nós apresentamos, e também uma boa cobertura, que é a submissão, a obediência à palavra de Deus. E certamente você terá uma casa, uma vida espiritual bem estruturada, que não é qualquer abalo desse mundo que vai te afastar de Deus. Como diz a Escritura, quem nos separará do amor do Senhor? Nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nem coisa semelhante. Nada nos separará do amor do Senhor. Que assim seja, irmãos, na minha vida, na sua, na de cada um de nós. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, amado Pai, louvado seja o teu nome. Quero, Senhor, nesta feita, orar em favor, Senhor, de cada um aqui presente, de cada irmão em Cristo, de cada um, ó Pai, que tem buscado esse crescimento espiritual. Eu sei que não é fácil,
A construção, a edificação de uma vida leva anos, leva tempo, leva esforço, empenho de cada um. Eu te peço que nesta noite, ó Pai, diante dessa apresentação da Tua palavra, se torne mais fácil a compreensão deles e a busca por esta firmeza espiritual. Que nós tenhamos, Senhor, uma vida realmente pautada no Teu Evangelho, sejamos obedientes à Tua palavra, para que estejamos assim, ó Pai, debaixo de Tua proteção. Guarda-nos, ó Pai, na Tua presença, nos dá sempre esta firmeza de estarmos obedecendo a Tua palavra e não deixando ser abalado pelos intempéries deste mundo, mas que tenhamos, ó Pai, plena fé, consciência, entendimento, que se buscarmos a Tua palavra e praticarmos, estaremos seguros de todo o mal. Assim, Senhor, venha abençoar esta amada igreja, que hoje aqui, presencialmente, presta este culto ao Senhor. Eu peço que a igreja continue em oração. Eu gostaria de perguntar se tem alguém essa noite, que ouvindo esta palavra, entendeu a importância de um compromisso maior com o Senhor. E se você deseja, nesta noite, entregar a sua vida a Jesus, pedindo que Ele faça essa mudança. Senhor, eu quero ser mais firme, mais forte, eu quero lutar contra as minhas fraquezas, eu quero buscar esta firmeza espiritual, para que a minha vida seja edificada e eu seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Se tem alguém que tem esse desejo no coração, de entregar a vida a Jesus, levante a sua mão para que eu possa orar por você. Qualquer pessoa, amém, louvado seja Deus. Mais alguém nessa noite gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Como é importante nós termos esse compromisso, firmar esse elo, para que assim a nossa vida seja edificada, seja crescente, e que Deus assim nos abençoe. Se mais alguém deseja, no final deste culto você pode me procurar e a gente pode conversar melhor, tá bom? Continuando a oração, Senhor nosso Deus, eu te agradeço, Senhor, pela vida desta criança, que entrega a vida em Tuas mãos. Te peço, Senhor, abençoa a sua vida, traz crescimento espiritual, que ela verdadeiramente cresça e seja edificado para a glória do Teu nome. Abençoa, Senhor, também a cada irmão aqui presente, que esta palavra não volte vazia, mas fortaleça ainda mais a nossa fé. Eu te agradeço pelos nossos visitantes, Senhor, tanto presencial quanto também através da live. Te peço que o Senhor derrame da Tua bênção, do Teu favor sobre cada um deles. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, o Seu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus.